são as disputas de memória, quer dizer, muitos aqui usaram silenciamento, voz, iluminar, né? Mas à medida que a gente ilumina algumas coisas, a gente sabe que outras são silenciadas. E a questão do dever de memória, né? Da necessidade de reparação, principalmente na França, na Alemanha, a gente vê um movimento muito forte, né? E fico muito feliz quando eu vejo que a experiência do museu demorou, se não me engano, 9 anos, né? Até ser consolidada no prédio, quer dizer, né? Essa discussão toda com a sociedade ampla, acho que tem algumas experiências, né? Acho que Marta e também, enfim, os trabalhos todos mostrados aqui dialogam fortemente com a sociedade, acho que isso é muito importante. E acho que a história tem falado muito desses processos também, né? Eu queria saber, assim, ouvir de vocês, aí respondam os que quiserem, enfim, não sei. Quais são os principais desafios com relação a essas duas questões, das disputas de memória, do dever de memória, se elas perpassam o trabalho de vocês e o que vocês acham quais são os principais desafios com relação a esses temas? E queria dizer que eu fiquei muito feliz quando você falou dos 600 contos, Taylor, porque a gente precisa assumir como história oficial da cidade, né? E esses 600 pontos, eles acho que começam a dar conta da complexidade e da diversidade. Mas assim, eu acho que a gente precisa partir da utopia, né? A professora ali nos animou, acho que a gente precisa partir da utopia para chegar efetivamente no resultado. E parabéns a todos pelo trabalho. Aqui agora na trás, depois eu vou fazer agora os quatro. Bom, boa tarde para todo mundo. Meu nome é Aline e eu trabalho no Museu Histórico Nacional, sou historiadora lá. E a minha pergunta vai um pouco, complementa um pouco o que ela falou, vai um pouco em conta o que ela falou. Que é o seguinte, desde de manhã a gente está discutindo sobre tornar público, né, a história que se produz na academia, na universidade, e eu acho que essa mesa respondeu de forma brilhante, né, com as experiências do museu, do aplicativo, enfim. Mas a minha pergunta vai no sentido de querer saber, né, de vocês, eu queria ter feito essa pergunta também de manhã, mas eu acho que cabe agora também, o impacto de determinadas pesquisas nessa produção de história pública, nessa produção, nessa divulgação da história, que a professora Ismênia, de manhã, ela falou que a pesquisa retroalimenta os movimentos sociais. A professora Hebe falou sobre o uso dessas pesquisas no movimento de deslegitimação de políticas públicas, né, no sentido de tornar menor. Eu cito aqui o exemplo, por exemplo, do Quilombo dos Palmares, onde tinha escravos, e do João Cândido, que foi integralista, que tinha uma postura de reverência às Forças Armadas, a qual ele tinha lutado antes, e por isso ele foi tomado pelos movimentos sociais como um herói. Então eu queria saber desses impactos, né, nessa produção de história pública e nos processos de construção de memória, né, do dever de memória, nos movimentos sociais, né, porque tem um lado que oculta, né, ou prefere não falar dessas pesquisas, e um outro que utiliza essas pesquisas para ir contra as demandas sociais. Então, essa a minha pergunta. Eu acho que agora temos 3 perguntas aí, tá certo? Aí depois eu vou, nas próximas 3 começa com você, vamos responder. Do you remember the question? I think so. The question had to do with community involvement in the development of the National Museum of African American History. As part of a master planning process that began immediately upon the assignment of the directors, the founding directors, a series of meetings were held across the country in various communities, in professional historical groups, at universities, in civic organizations,
in civil rights organizations, in religious organizations, all of which was to set the tone for we are an organization that is open to hearing and listening to people. As the curatorial staff began working on individual exhibitions in teams, but separate exhibitions, that process continued as we spoke with scholars, as we spoke with community people who came to us with artifacts and said, here's the artifact, here's what it means in our community, this is the story it tells. And we would see how that fit into a larger story that each of us was trying to tell, and have that then reviewed by our scholarly advisory committee, by our own colleagues within the organization. So the process then of acquiring artifacts became, as Dr. Gardulo mentioned originally, an ongoing conversation that changed the way each of us thought about the museum stories and opened the doors for a continuing conversation. So what I can tell you is that since we opened the doors, it is true that our lines are very long. We cannot accommodate all the visitors. And that has continued and continues forward. Tickets are already reserved for 3 months in advance. And we, since opening, have received as many offers of new artifacts as we had before. People see the museum as an opportunity to express their visions of the history through their artifacts. And so again, we take that as a very positive sign. I think in terms of the impact of public history on memory, that Dr. Gardulo has worked in that area extensively, and I'd like to turn the mic over to him for a moment in that regard. I would like to speak very briefly on that, and that is, I think all of us at this table do not see public history work as merely a translation of scholarly effort. Public history work informs scholarship. Public history work is driven in communication with and collaboration with communities, and helps to uncover and give voice to histories that scholarship sometimes has left behind or has ignored. Scholarship also helps to inform communities, clearly. And so it's a dialogue, it's a complex dialogue. And it's ever evolving, and it's always, to speak to your point, embracing new understandings, new sites, providing new narratives historically that provide a sense of the multi-levels of history on a single site. And I think one of the challenges in a museum is that you can't tell every single story. And so there needs to be a multiplicity of kinds of platforms and arenas to make sure that the many different stories, truthful stories, are being told. And that, but that the large institutions, like Bill and I work at, are careful to not ignore histories, to ignore subaltern histories, not just African American histories, but questions of color within African American history and society, complex questions of sexuality, complex questions of gender, complex questions of class. And these things are often, they often are within communities reticent to be spoken about
but we need to give voice to them and make room for at least the possibility of conversation in our public institutions. Na verdade, eu só queria agradecer a informação da Lituca. Muito obrigada. Eu não tinha essa informação dessa lavagem anterior, que era feita antes a mãe do Zuta foi entrevistada, ela foi uma das nossas entrevistadas. A entrevista foi transcrita, eu li aquilo exaustivamente para você ver como é que essas coisas às vezes escapam de certas informações. Então, eu estou muito emocionada com essa história. Eu vou arrumar um jeito de incorporar isso ao dossiê. Não sei como, o dossiê já foi entregue, mas sei lá, se eles nos dão um tombamento, a gente insere isso numa versão atualizada. Agradeço e acho que por isso que é importante que a gente cada vez mais compartilhe esses trabalhos e converse, porque aí a gente vai ter as informações muito mais precisas, muito mais completas e muito mais inteiras. Muito obrigada. Eu queria só responder, né? Acrescentar talvez um pouco. Marta, estou deixando para você a pergunta da Daniela, eu vou responder a da Aline. Primeiro eu quero dizer que a Hebe está com alguns folders que a gente tem, levantamento do passado, dos presentes, vários eu distribuí ontem, que são alguns folders que a gente tem ainda do ano passado, para quem tiver interesse, ela está ali para pegar mais. Mas assim, Aline, você falou sobre o impacto dessas determinadas pesquisas, né, na produção, é um assunto que me interessa muito, porque é claro que quando a gente pensa essa via de mão dupla, né, memória, né, demandas sociais, movimentos sociais de produção historiográfica, de certa maneira a gente está pensando nisso que a Gilene falou de se retroalimentarem, são a princípio, ou isso que acabou de acontecer, né, que a gente viu aqui, mas são pessoas que estão no mesmo lado. Né? E uma das coisas que eu acho que é um grande desafio que eu imagino que é isso que você tenha perguntado, é quando você tem o uso de determinadas pesquisas historiográficas para não defender essas posições, mas principalmente mudar. Eu uma vez me envolvi numa polêmica pública com o autor daquele livro que eu não recomendo, o Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil, em que ele pega no capítulo específico sobre tráfico de escravos, o que ele faz? Ele pega, vamos supor, a historiografia mais sofisticada sobre o tráfico de escravos no Brasil e no exterior, e sobre a escravidão na África, para dizer que a escravidão, o tráfico atlântico, ele não foi nada de tão complicado assim, de tão problemático assim, uma vez que já existia escravidão na África. Né? Então, esse é o uso da historiografia, e ele ainda pegou essa historiografia, né, super atualizada, sofisticada. Então, para comparar com livros didáticos, escolhendo os piores do mercado, não sei se você lembra disso, para inclusive dizer que a produção didática, que a nossa produção didática, né, que a gente sabe que há muitos anos estamos lutando para melhorar e vem melhorando muito, inclusive incorporando as nossas pesquisas, né, novas, que os nossos livros didáticos não prestam. Então foram dois usos nesse tipo. Um, para desancar a forma como nós ensinamos a história do Brasil, e dois, para dizer que estamos exagerando quando falamos que a montagem do complexo, né, do tráfico de escravos, da escravidão, ela não tem, ela em dimensão, em escala, naquilo que ela significa, na montagem dessa escravidão global, ela é central, fundamental, de uma maneira que não se pode comparar a existência, né, de formas de escravidão na África que são inegáveis. Então, isso é um desafio enorme, porque é a questão das ênfases da interpretação e dos usos políticos
que são feitos a partir dessas pesquisas. Só nos resta, eu acho, né, botar a boca no trombone. Né, dizer que não é só a questão, isso eu acho que é um desafio enorme do ponto de vista da produção do conhecimento. Não é só a gente chegar na fonte e mostrar o que aconteceu. Mas existe uma disputa sobre essas interpretações e a gente tem que, no caso deles, o que eu falei e que ele não gostou, é que esse tipo de interpretação não resiste a uma análise fundamentada da metodologia que ele usa. Né? É justamente expor isso. Né? Mas é um trabalho difícil, ainda mais porque o acesso às interpretações fáceis, elas são, em geral, compradas com mais facilidade do que as complexas. Então, eu queria falar sobre mais o que a Aline perguntou, mas ali não, a Daniela, né? Mas essa discussão do impacto, quem impacta quem, eu acho. Às vezes eu fico muito confusa com isso. Se a história pública, sem dúvida, o diálogo é fundamental, o diálogo com as comunidades, com outros saberes, outras formas de contar a história. Mas eu acho que, no caso do Brasil, que eu acho que os Estados Unidos deve ser parecido com isso, acho que no caso do Brasil a gente tem um contexto político muito importante a partir da Constituição de 88, quer dizer, antes, né? Quando a Constituição celebra, né, e marca politicamente uma série de direitos dos afrodescendentes, né? São as terras quilombolas, é o direito ao patrimônio, é a obrigatoriedade de entender um Brasil diverso e a obrigatoriedade do ensino da história da África e da cultura afro-brasileira. Quer dizer, são coisas que estão na Constituinte, que em 88, quer dizer, chega lá, né? E essas demandas que já são frutos de uma emergência política e cultural muito importante, chegam pelos movimentos sociais. E é importantíssimo. Eu li agora recentemente uma dissertação de mestrado que mostra a fundamental presença dos movimentos negros